Tem emenda constitucional nova no pedaço e ela trouxe novas regras sobre juros de mora e correção monetária nas condenações judiciais sofridas pela Fazenda Pública. Ou seja, como é que a gente calcula a correção e os juros, quais são os índices que a gente aplica quando a Fazenda Pública paga algum crédito por conta de uma condenação que ela sofreu em um processo judicial. É a emenda 136 de 2025, que saiu agora, em setembro. Ela trouxe também regras novas sobre precatórios, mas aqui a gente vai falar de juros e correção. Vamos lá, meus amigos, olha só. Antes de qualquer coisa, deixa o like no vídeo, que esse vídeo merece. Se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Vocês escolhem todas as notificações para receber toda a atualização do nosso canal, beleza? E lembre que a gente está com matrículas abertas para o nosso passaporte mais que vitalício. É o passaporte vitalício transferível. Lá na frente, se você quiser passar para alguém, você pode passar o curso para alguém, inclusive cobrando onerosamente, beleza? Bom, vamos lá. Que emenda constitucional é essa? É a emenda 136 de 2025, tá? Ela trouxe novas regras estabelecendo novos índices para a gente calcular a correção monetária e os juros de mora nas dívidas da Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial. Aquelas que, em regra, vão para precatório, tá? Como é que funciona o pagamento de quantia pela Fazenda Pública em processos judiciais por conta da condenação sofrida no processo judicial? É o seguinte: você vai lá, ajuiza uma ação contra o poder público, por exemplo, contra a União. Aí você fala, olha, eu tenho direito a essas quantias aqui por conta disso, disso e disso. O juiz concorda, sentencia, condena a União a pagar aquele valor a você. Vamos dizer que transitou em julgado ali. Não teve recurso nem nada, ou teve recurso e o recurso confirmou a sentença. O processo voltou para o juiz de primeiro grau. O que acontece aí? Você que ganhou o processo tem que iniciar uma fase processual chamada de cumprimento de sentença. Para o quê? Para cumprir aquela sentença, aquela condenação, para você cumprir aquele título executivo judicial, tá? No cumprimento de sentença, você inicia apresentando os cálculos do valor devido, a liquidação. Você vai liquidar ali, entre aspas, tá? Por meros cálculos aritméticos. Você vai apresentar todas as parcelas devidas e vai falar, além desses valores singelos, que são os valores sem nenhum acréscimo, tem que computar também a correção monetária e os juros de mora nesses índices. Aí você faz o cálculo e fala, o valor total é esse. A União tem a oportunidade de se defender para falar se concorda com o valor ou não, e no fim de tudo isso, desse debate, o juiz vai homologar o valor. Digamos que o juiz concorde com o valor que você apresentou, ele vai lá e homologa esse valor. Então, aquele é o valor devido, naquela data daquele cálculo. Depois que fica homologado o valor devido, a União já paga? Não. Tem que ser expedido um requisitório de pagamento, uma ordem de pagamento. Essa ordem de pagamento é o precatório. Agora, excepcionalmente, essa ordem de pagamento não será um precatório, será uma requisição de pequeno valor. E aí vai seguir uma lista, uma ordem de pagamento diferente, separada do precatório, porque o precatório é uma fila imensa. Como é que é pago o precatório? De acordo com a ordem de apresentação do precatório. Então, se tem 200 precatórios que já foram apresentados antes do seu, o seu vai ser o 201. E vai ter que esperar o pagamento antes dos 200 primeiros e depois o seu. Agora, se é uma obrigação de pequeno valor, de acordo com a conta, com o valor do que é devido, você vai para outra fila, o valor, ou a fila das obrigações de pequeno valor, pela RPV, requisição de pequeno valor. E aí é pago mais rapidamente, no prazo máximo, em regra, né, de 2 meses, tá? Mas vamos pensar aqui no precatório, que é a regra aqui. Bom, então, é assim que funciona. A União paga as suas dívidas por meio de precatório, por conta do regime constitucional dos bens públicos, que são impenhoráveis, são indisponíveis, o interesse público é indisponível, então você tem que ter uma sistemática específica de pagamento das dívidas judiciais da União, para que da União, não, de toda a Fazenda Pública, né? União, estados e municípios, para que o ente público tenha o quê? Tenha tempo de incluir no seu orçamento as verbas para pagar aquelas dívidas lá, aqueles requisitórios de pagamento. Então, no ano, a União, o ente público, inclui no orçamento o valor para pagar aqueles precatórios e no ano seguinte ele tem que, até o fim do ano, pagar aqueles precatórios que foram apresentados
até uma determinada data daquele ano anterior, tá? Hoje, essa data, por conta da emenda 136, é primeiro, ou é primeiro ou é dia 2, acho que é dia primeiro, tá lá na emenda 136, de fevereiro. Essa data já foi julho, já depois passou para abril por meio de emenda constitucional, agora é fevereiro. Então até fevereiro, até o comecinho de fevereiro, tem que ser apresentado o precatório, tem que ser expedido o precatório. Se ele for apresentado, expedido até 1º de fevereiro, o que acontece? O prazo para o ente público pagar é até o fim do ano seguinte. Agora, se você apresentar depois dessa data, do começo de fevereiro, o prazo para pagar vai ser qual? Vai ser o fim do ano seguinte do seguinte. Vai ter 2 anos para pagar, tá? Então tem que apresentar logo no comecinho do ano para ser pago até o fim do ano seguinte. E aí, durante aquele ano no qual foi apresentado o precatório, o ente público tem a possibilidade de incluir no orçamento dele para o ano seguinte aquela verba para pagar aquele precatório. É assim que funciona, tá? E tudo tem a ver com o regime constitucional dos bens públicos. Porque o juiz não pode chegar na execução e falar penhora o bem público para vender e pagar a dívida. Não. Isso não é permitido. A Constituição não permite. Então tem que ter uma sistemática de precatório para pagar a dívida do poder público por essa ordem de apresentação dessa requisição de pagamento, dando ao poder público tempo suficiente para ele incluir no orçamento aquela verba necessária para fazer aquele pagamento. Beleza? Bom, então é assim que funciona. Eu só expliquei rapidamente porque essa noção geral, básica, vai ser importante para a gente entender algumas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Aqui nesse vídeo eu não vou só falar o que a emenda 136 determinou, não. Vou fazer todo um histórico para vocês entenderem a evolução do tema e vou trazer entendimentos jurisprudenciais do STF importantes, temas de repercussão geral e súmula vinculante, tá? Bom, então vamos lá para o tema do vídeo, juros de mora e correção monetária. Para a gente chegar e falar em juros de mora e correção monetária, a gente tem que lembrar de uma noção básica da básica, tá? Que nem é uma noção jurídica, é uma noção de economia mesmo, que é o seguinte, dinheiro custa dinheiro. Então, você ter dinheiro custa para você dinheiro. Como assim? É o seguinte, a gente conhece um fenômeno da inflação. Né? O fenômeno da inflação é um fenômeno do mundo dos fatos. Nem é um fenômeno jurídico, é um fenômeno econômico mesmo. O que é a inflação? É o aumento do preço das coisas ao longo do passar do tempo, com o passar do tempo. Então, se você tem aqui na sua mão R$ 100, ou na sua conta corrente, ou sei lá, debaixo do colchão, R$ 100, e ele está lá parado, o dinheiro está parado, o que acontece? Daqui a 2, 3 anos, aqueles R$ 100 que você tem já não são mais os mesmos R$ 100. Eles não conseguem comprar as mesmas coisas que compravam no presente. Percebe? Por quê? Por conta da inflação. Então o dinheiro vai perdendo o poder de compra, vai perdendo o poder aquisitivo. Então manter aquele dinheiro com você parado ali está o quê? Está custando dinheiro. Da mesma forma, você precisa realizar, sei lá, um empreendimento. Não tem dinheiro com você. Você tem que pegar o dinheiro com alguém. Então esse alguém vai emprestar para você desde que você devolva com algum acréscimo. Então pegar esse dinheiro com alguém custa dinheiro para você, que são os juros daquele empréstimo. Então você vai ter que devolver com esse acréscimo. Então, meus amigos, é o seguinte, dinheiro custa dinheiro. Por conta dessa noção básica de que dinheiro custa dinheiro, nós temos duas figuras que têm funções relacionadas com isso, com esse fenômeno do dinheiro custar dinheiro. Que figuras são essas? São a correção monetária e os juros. Correção monetária e juros. O que é a correção monetária? Qual é a finalidade? Qual é a função dela? A função da correção monetária é preservar o poder aquisitivo, é preservar o poder de compra da moeda, do dinheiro. Então, olha só, você tem ali R$ 100. Daqui a 3 anos, 2 anos, esses R$ 100 não serão mais os mesmos R$ 100, certo? Você não consegue comprar as mesmas coisas que comprava com ele. Para você, no futuro, daqui a 2, 3 anos, conseguir comprar as mesmas coisas, ou seja, manter o poder aquisitivo daqueles R$ 100, esses R$ 100 tem que o quê? Tem que sofrer uma correção monetária. Por isso que, quando você deve alguma coisa a alguém, e esse alguém vai lá, ajuiza uma ação contra você pedindo aquele valor nominal de R$ 100, por exemplo, o juiz condena você, quando você vai pagar, você tem que acrescentar o que no valor? Correção monetária. Para que a pessoa que é credor daquele dinheiro receba uma quantia que seja realmente equivalente ao crédito dela de R$ 100. Se não houver correção monetária, qual é o problema que a gente tem? A gente tem uma violação ao direito fundamental de propriedade. Porque você não está pagando para a pessoa uma quantia equivalente àquela que ela merece, aquela a qual ela tem direito. Então você está violando o direito de propriedade dela. Ela tem direito a R$ 100. R$ 100 são dela. Você vai lá e paga R$ 100 nominais 5 anos depois.
Você não está pagando os mesmos R$ 100, entendeu? Então você tem que acrescentar correção monetária para que o poder de compra daqueles R$ 100 seja mantido, beleza? Juros. O que são juros? Qual a função dos juros? É remunerar o capital. Então, se você tem um dinheiro à sua disposição porque alguém entregou para você, esse dinheiro tem que ser remunerado. A disponibilidade do capital nas suas mãos tem que ser remunerada. Como é que isso é feito? Por juros. Então, a função dos juros é remunerar o capital, certo? Se você está em mora no pagamento de alguma obrigação, de alguma dívida sua, ou seja, tem um credor que ainda não recebeu, embora devesse ter recebido porque já chegou a data, você tem que pagar o quê? Juros de mora, que é a remuneração do capital pela demora no pagamento, tá? E aí, no nosso ordenamento jurídico, existe um critério legal para a definição da mora. Que critério é esse? É o do artigo 240 do Código de Processo Civil. O artigo 240 fala o seguinte, ó, a partir do momento em que ocorre a citação válida no processo judicial, está constituída a mora. Então, se o réu, o requerido naquela ação, for condenado, ele já estava em mora desde quando? Desde a citação. Então é a partir da citação que vai passar a haver o cálculo, a incidência dos juros moratórios em caso de condenação. Porque é a partir daquele momento que tem mora. Só tem incidência de juros de mora quando tem mora, certo? Olha o que o CPC fala. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 do Código Civil. Esses artigos aqui falam o seguinte, que a mora não se constitui a partir da citação, em dois casos. Primeiro, quando o direito, o direito ou o dever de pagar decorre de um ato ilícito, a mora já existe desde o momento do ato ilícito. Ou então, quando você tem uma relação contratual lá, é o que fala aqui, artigo 398, quando você tem uma relação contratual, e lá no contrato já fala, ó, o pagamento tem que ocorrer até essa data. Se não ocorre o pagamento até essa data, já tem mora a partir daquela data, do vencimento, tá? Mas quando não é nenhuma dessas situações, aplica a regra residual geral, que é a da citação válida. Então, sendo ajuizado um processo, pedindo uma quantia e ocorrendo a citação, a partir da citação tem mora. E a partir dessa data, a da citação é que passa a calcular os juros de mora lá na frente, no cumprimento de sentença, quando você vai apresentar os cálculos do que é devido. Beleza? Quando a gente fala em correção monetária e juros de mora nas dívidas judiciais da Fazenda Pública, a gente tem que lembrar dos índices que foram estabelecidos a partir da emenda 62 de 2009 e a partir da Lei Federal 11.960, ó, emenda 62 de 2009 e a Lei 11.960 de 2009 também, tá? Então, emenda 62 de 2009 e Lei 11.960 de 2009. O que foi que aconteceu nessas normas? A emenda 62 de 2009 foi a emenda constitucional que estabeleceu novas regras de quê? De precatórios. Inclusive estabeleceu lá um regime especial para o poder público poder parcelar os precatórios que estavam atrasados em vários anos. Por isso que ela ficou conhecida, inclusive, como a emenda do calote. Percebe? Por quê? Porque permitiu que o poder público demorasse muito para pagar. E aí, quando essa emenda trouxe essas novas regras de precatório, ela estabeleceu, inclusive, novos índices de juros de mora e de correção monetária para atualizar os precatórios e para calcular os juros de mora nos precatórios. Porque se o precatório não for pago dentro do prazo de pagamento, tem que acrescentar juros de mora ali, certo? Então, ela estabeleceu novos índices. Que índices foram esses? Foram os índices da poupança. Então, correção pelos índices da poupança e juros de mora pelos índices da poupança. Só que tem uma questão. Essa emenda 62 de 2009, o que ela fez? Ela alterou, o artigo 100 da Constituição, incluiu esse parágrafo 12 aqui no artigo 100, que falou o seguinte, ó, deixa eu jogar na tela aqui para vocês, acho que fica melhor para visualizar. Olha o que falou aqui o artigo 100. A partir da promulgação desta emenda constitucional,
a atualização de valores de requisitórios, está falando de requisitório, né? Ou seja, precatório, após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, ou seja, para qualquer tipo de dívida, né? Será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da caderneta de poupança, e para fins de compensação da mora, ou seja, juros de mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Aí veio a Lei 11.960 e falou exatamente a mesma coisa, mas sem restringir para precatórios, tá? Olha o que falou aqui, ó. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, ou seja, não está falando só de requisitório expedido, condenação. Independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Então percebam o seguinte, vieram em conjunto a emenda 62 de 2009, trazendo um novo regime de precatórios, alterando lá o artigo 100 da Constituição, o artigo 97 do ADCT, e veio também junto com ela a Lei 11.960. Por quê? Para estabelecer o mesmo índice de juros e correção nas dívidas judiciais da Fazenda Pública, ainda que não seja considerado ali no cálculo o período após a expedição do precatório. Ou seja, a Lei 11.960 veio para fechar o circuito, porque a emenda 62 estabeleceu índices de juros e correção para o precatório e a Lei 11.960 para as condenações da Fazenda Pública, ou seja, não restringindo só a fase processual do precatório. Então a Fazenda Pública foi condenada judicialmente, os índices de juros e correção durante do cálculo do valor devido, independentemente de se considerar só o período a partir da expedição do precatório, vai ser sempre os índices da poupança, tá? Bom, o que aconteceu? Foi ajuizada a ADI, duas ADIs, contra a emenda 62 de 2009, por conta desse novo regime de parcelamento de precatórios e por conta também desses novos índices de juros e correção. Foram duas ADIs, as ADIs 4425 e 4357. Nessas ADIs, o STF julgou inconstitucional esse parcelamento absurdo do precatório, mas a gente não vai falar disso aqui. Só que julgou inconstitucional também o quê? O regime de juros de mora e correção monetária estabelecido na emenda 62 de 2009. Ele falou quanto à correção monetária, ele falou, olha, é inconstitucional aplicar os índices da poupança, porque os índices da poupança são muito baixos, de modo que não tem como a gente compensar a inflação do período aplicando os índices da poupança. Se os índices da poupança não são suficientes para compensar a inflação do período, o que acontece se a gente aplica eles? A gente está violando o direito de propriedade do credor. Por quê? Porque o credor tem direito, vamos falar aqui, a 100. Né? Só que esse 100 era devido quando? Em 2001. Aí o precatório é pago em 2020. Se a gente aplicar o índice da poupança, essa inflação desse período todo, 19 anos, não vai conseguir ser compensada pelos índices da poupança. Tem uma violação ao direito fundamental de propriedade do credor, percebe? E aí, como viola o direito fundamental de propriedade, acaba violando também o quê? O próprio trânsito julgado, o próprio título executivo, porque o título executivo assegurou 100 lá do ano 2001. Aí você paga aplicando o índice da poupança, quando você pagar não vai ser um valor equivalente a 100. Então você acaba violando a própria coisa julgada e, consequentemente, viola também o Estado de Direito. Então o Supremo falou, olha, índice da poupança viola o direito de propriedade e viola o Estado de Direito. Não dá para a gente aplicar os índices da poupança. Que índice a gente aplica então? Aí o STF definiu que o índice seria o IPCAE, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, tá? Porque é um índice que reflete melhor a inflação, é mais fiel à inflação. Bom, aí quanto aos juros de mora, o STF fez uma diferenciação. Ele falou, olha, para os juros de mora das dívidas do poder público de natureza tributária, é inconstitucional aplicar os índices da poupança, porque o poder público, quando cobra seus créditos tributários, não aplica os índices da poupança para juros de mora. Aplica, sei lá, Selic, 1% ao mês, enfim, algum índice diferente, que está previsto na lei do ente público. Aí o Supremo falou, olha, por uma questão de isonomia, quando for uma dívida tributária do poder público, ele tem que aplicar para juros de mora os mesmos índices que ele aplica para cobrar os seus créditos tributários. Agora, para as demais dívidas de outras naturezas, que não sejam dívidas tributárias,
pode aplicar o índice da poupança, não tem problema. Então o índice da poupança foi mantido só para juros de mora e no caso de dívidas não tributárias, beleza? Bom, aí o STF julgou essas ADIs, decidiu isso, só que em março de 2015, o julgamento de mérito dessas ADIs foi bem antes de março de 2015. Tá? Aí em março de 2015 ele julgou uma questão de ordem porque foi necessário modular os efeitos dessa decisão. Por quê? Porque no momento do julgamento a gente já tinha um monte de precatório expedido, um monte de precatório pago, então ia ser uma confusão recalcular tudo. Aí o Supremo modulou os efeitos e falou, olha, essa decisão que fixou esses novos índices de juros e correção só valem a partir de hoje, do dia que eu estou modulando os efeitos, que foi 25 de março de 2015. Dali para trás, aplicou normalmente os índices da emenda 62 de 2009 e da lei 11.960. Tá? E aí tem um detalhe, nessa ADI 4357 e 4425, o STF declarou inconstitucional a regra da emenda 62 que estabeleceu esses novos índices de juros e correção, e por arrastamento acabou declarando inconstitucional também a lei 11.960, porque tinha o mesmo conteúdo da emenda 62 quanto aos juros de mora e correção monetária, beleza? Só que mesmo assim surgiu uma discussão depois disso, que foi a discussão que a gente teve no tema de repercussão geral número 810. Foi a Fazenda Pública forçando a barra aí. O que a Fazenda Pública falou? Falou o seguinte, ó, as ADIs 4357 e 4425 trataram da emenda 62 de 2009. A discussão ali era precatória. Não estava tratando da fase processual anterior à expedição do precatório. Então, para a fase processual anterior à expedição do precatório, a gente tem que continuar aplicando os índices da poupança em relação aos juros de mora e correção monetária quando a gente for calcular a dívida da fazenda. A gente só vai aplicar IPCAE para correção monetária e os mesmos índices que a Fazenda usa para cobrar seu crédito tributário para juros, no caso de dívida tributária, a partir da expedição do precatório, já que as ADIs 4357 e 4425 só trataram de precatório. Aí o STF teve que julgar o tema 810 e falou, olha, realmente tudo bem, as ADIs 4425 e 4357 trataram só de precatório, mas o nosso entendimento é aplicável também à fase processual anterior à expedição do precatório, porque não tem nenhum motivo para não aplicar. Os fundamentos que a gente usou lá nas ADIs se aplicam aqui. Se a gente for usar índices da poupança para correção monetária, vai ter violação ao direito de propriedade. Se a gente for permitir aplicar índices da poupança para juros de mora nas dívidas tributárias do poder público, vai ter violação à isonomia. Então, também para a fase processual anterior ao precatório, vai aplicar, é inconstitucional aplicar os índices da poupança para juros de mora e correção monetária. A gente vai aplicar IPCAE para correção monetária e no caso dos juros de mora, a gente vai aplicar os mesmos índices que a Fazenda Pública aplica para cobrar o seu crédito quando é caso de dívida tributária, ou se for caso de dívida não tributária, a gente pode aplicar os índices da poupança para juros de mora. Tá? Então, julgado aqui o tema 810, ficou estabelecido esses índices IPCAE para correção monetária e, no caso dos juros de mora, os mesmos juros que a Fazenda usa para cobrar seus créditos se for dívida tributária, ou os índices da poupança para juros de mora, se for um crédito de natureza não tributária, beleza? E aí aqui no tema 810, o STF não modulou os efeitos. Ele declarou a inconstitucionalidade da Lei 11.960 com efeitos retroativos, tá? Então não teve modulação de efeitos aqui. Bom, então até eu vou chegar lá, mas a gente teve depois uma emenda em 2021, a emenda 113, que alterou novamente os índices de juros e correção nas dívidas judiciais da Fazenda Pública. Só que até essa emenda, o que a gente aplicava era esse entendimento do STF aqui, tá? Esse entendimento do STF. Até teve um julgamento do STJ em recursos repetitivos, que foi o tema 905. E aí o STJ, nesse tema, ele estabeleceu alguns índices diferentes de correção monetária para diferentes tipos de dívida, a depender da natureza do crédito que está sendo pedido ali. É crédito previdenciário? É um crédito de servidor público porque ele tem direito a uma verba estatutária? Aí ele estabeleceu alguns critérios, alguns índices um pouco diferentes no tema 905. E aí acabou que o tema 905 ficou convivendo paralelamente com
o tema 810 do STF, tá? Mas vamos focar aqui no STF, tá? Desde o tema 810 até a emenda 113 de 2021, a gente teve a aplicação desses índices que o STF fixou aqui no tema 810, tá? Veio a emenda 113 e mudou isso, mas a gente já vai chegar na emenda 113. Antes de chegar na emenda 113, eu quero passar aqui por alguns entendimentos jurisprudenciais do STF, tá? O primeiro é a súmula vinculante número 17, que fala assim, ó, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Que período é esse, parágrafo 1º, artigo 100? É o chamado período de graça, que é o prazo constitucional, ou seja, o prazo dado pela Constituição para o poder público pagar o precatório. Que prazo é esse? Se o precatório foi apresentado, antigamente era julho, depois passou para abril e agora é fevereiro, mas se o precatório for apresentado até essa data limite de determinado ano, o prazo para pagamento é o fim do ano seguinte. Então, durante esse prazo, esse período, que é o período de graça, não tem aplicação de juros de mora. Por quê? Porque não tem mora ali. Está dentro do prazo para pagamento. Agora, se passou o prazo, o poder público não pagou o precatório, aí passa a incidir juros de mora. Beleza? Outro entendimento importante, o tema de repercussão geral número 96, que foi julgado em 2017, depois daquela súmula vinculante. Olha o que ele fala aqui, ó. Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor precatório. Por que isso? É o seguinte, eu expliquei para vocês que como é que funciona a cobrança judicial de débitos da Fazenda Pública. A gente tem lá o processo judicial, a Fazenda Pública é condenada e depois a gente tem a fase de cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença tem a discussão dos cálculos. Né? O credor vai lá e apresenta a conta dele, acrescentando juros e correção e tal, e fala, o valor total é esse. Aí o juiz vai homologar um valor ali. Ele vai homologar um valor da conta, e a conta que é homologada, ela tem uma data lá. A conta foi realizada em tal data. Então computou juros e correção até aquela data. Bom, entre aquela data e a expedição do precatório, tem um período de tempo, não é imediato. O que o STF falou aqui? Falou o seguinte, ó, entre a data da conta que foi homologada e a expedição do precatório, nesse período vai incidir juros de mora, porque não está ainda no período de graça para a Fazenda Pública pagar. Então a gente tem que acrescentar juros de mora ali, de modo que nesse período, em relação a esse período, vai ter juros de mora. Aí quando o precatório for pago lá na frente, você só acrescenta esses juros desse período. Não tem que expedir outro precatório. Você vai acrescentar os juros. Lá na hora do pagamento, você calcula rapidinho ali, acrescenta. Beleza? E lembrando que a correção monetária ela fica incidindo nesse período todo, porque a correção monetária não está aqui para compensar a mora. Ela não está aqui para remunerar o dinheiro durante o período de mora. Ela está aqui só para preservar o poder aquisitivo da moeda, para preservar o direito fundamental de propriedade. Então, ela sempre vai incidir. Tá? Inclusive, a correção monetária incide no período de graça, incide também nesse período aqui entre a conta e a apresentação do requisitório de pagamento, beleza? E é a mesma coisa, chegou no dia de pagar o precatório, você vai lá ver o período que demorou até ele ser pago desde a conta e acrescenta a correção monetária, pá, e paga, beleza? Bom, então, nesse período entre a conta e a expedição do requisitório, tem juros de mora, porque não é período de graça. Tá? A exigibilidade do pagamento não está suspensa naquele período ali. Beleza, aí veio a emenda 113 de 2021. Ela estabeleceu novos critérios de juros e correção nas condenações judiciais da Fazenda. Que critério foi esse? Qual foi o índice? Foi a taxa Selic. E lembrando que a taxa Selic é um índice que congloba nela tanto correção monetária quanto juros de mora. Então, quando você computa a taxa Selic no cálculo, você já está colocando ali juros e correção. Olha aqui o artigo 3º da emenda 113. Nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e compensação da mora, inclusive do precatório, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa Selic, acumulado mensalmente. Então, a partir da entrada em vigor dessa emenda, que foi 8 de dezembro de 2021, a gente deixou de aplicar aqueles índices que o STF tinha definido no tema 810 e passou a aplicar a Selic para tudo. Juros de mora e correção monetária. Beleza?
E aí surgiu uma discussão envolvendo essa emenda constitucional, porque a Fazenda passou a alegar que a Selic só seria aplicada quando se tratasse de uma condenação da Fazenda, ou seja, quando a Fazenda fosse devedora. Quando fosse um processo judicial em que a Fazenda é credora, ela aplicaria outros índices mais benéficos para ela. Aí o STF disse, nada disso. A Selic se aplica tanto quando a Fazenda é credora quanto quando ela é devedora. Por quê? Porque o artigo 3º da emenda 113 não diferencia, ela não fala que é só nas condenações. Ela fala o seguinte, ó, nas discussões e nas condenações. Então, discussão judicial envolvendo Fazenda Pública é Selic, tanto quando a Fazenda deve quanto quando a Fazenda é credora. Beleza? E aí o STF fixou essa tese de repercussão geral ó, em agosto de 2025, tema 1419 de repercussão geral. A taxa Selic, prevista no artigo 3º da emenda 113, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. Inclusive, um outro fundamento que o STF utilizou aqui foi a isonomia. O STF falou, olha, por uma isonomia a gente não pode aplicar a Selic quando a Fazenda deve e não aplicar quando ela é credora. Então, também por isonomia e porque a emenda 113 não fez nenhuma distinção, a Selic se aplica quando envolve a Fazenda Pública, seja ela credora ou devedora naquele processo judicial. Beleza? E aí, meus amigos, veio uma outra questão por conta dessa emenda 113 de 2021. O que acontece? A gente viu que no período de graça do pagamento do precatório, não incidem juros de mora, porque não tem mora naquele período. Está dentro do prazo para pagamento, não tem mora. E aí, a emenda 113 ela mandou aplicar a Selic. O problema da Selic é que ela congloba numa taxa só a correção monetária e a compensação da mora, e os juros de mora. E aí o que foi que o STF disse? Ele falou o seguinte, ó, no período de graça do pagamento do precatório, não tem juros de mora. Então a gente não vai aplicar Selic nesse período, porque além da correção monetária, ela traz nela os juros de mora. No período de graça, a gente vai aplicar só o quê? Correção monetária. Mas qual vai ser o índice de correção monetária? Aí o STF disse, vai ser aquele índice que eu tinha definido anteriormente quando julguei a inconstitucionalidade da emenda 62 de 2009. Vocês lembram qual era o índice? IPCAE. Tá? Olha aqui a tese que o Supremo fixou em repercussão geral, tema 1335, tá? De outubro de 2024. Olha a tese. Não incide a taxa Selic, prevista no artigo 3º da emenda 113, no prazo constitucional de pagamento de precatório do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. É o período de graça. O período de graça antigamente estava no parágrafo 1º do artigo 100, aí fomos tendo emendas constitucionais, ele passou para o parágrafo 5º do artigo 100, é onde ele está hoje. E lembrando que o período de graça era de julho do ano anterior até o fim do ano seguinte, depois passou de abril do ano anterior até o fim do ano seguinte, e agora é de fevereiro do ano anterior até o fim do ano seguinte. Ou seja, você tem que apresentar o seu precatório hoje, até o comecinho de fevereiro de um determinado ano, para que ele seja pago até o fim do ano seguinte. Se você for lá e apresentar, por exemplo, em abril, quando é que vai ser pago o seu precatório? Vai ser pago no fim do ano seguinte e do seguinte. Vai demorar 2 anos, beleza? Bom, aí ponto 2, ó. Durante o denominado período de graça, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária nos termos decididos na ADI 4357 e 4425. Ou seja, só IPCAE, beleza? Que foi o índice que o STF definiu lá. Bom, então até agora, até a emenda 136 de 2025, emenda de setembro de 2025, a gente vinha aplicando isso, tá? Que era a Selic, com essas ressalvas aqui que a jurisprudência do STF fez, que eu acabei de ver com vocês. Aí veio a emenda 136 de 2025 e trouxe alterações nos índices de juros e correção da Fazenda Pública. Tá? Ela alterou o artigo 3º da emenda 113, que previa a taxa Selic, e também acrescentou as disposições e alterou outras lá no artigo 100 da Constituição e no artigo 97 do ADCT. Quais foram os índices que essa emenda estabeleceu? Ela estabeleceu o IPCA para a correção monetária. IPCA é muito parecido com o IPCAE. Eles têm um critério de apuração um pouco diferente, mas ficam muito parecidos. Tá?
Então o IPCA para a correção monetária e para juros de mora estabeleceu o índice de 2% ao ano. Vejam, o índice de juros da poupança é de mais ou menos, varia um pouco dependendo do valor da taxa Selic naquele momento, mas é de mais ou menos 6% ao ano, os juros da poupança. Veio a emenda 136 e reduziu para 2% ao ano. Tá? Então veja, os juros da poupança já são baixos, são bem baixos. É o pior investimento que você tem para fazer com o seu dinheiro. E agora a emenda 136 falou, olha, os juros das condenações sofridas pela Fazenda é de 2% ao ano. Tipo, 1/3 dos juros da poupança. Mais ou menos isso, tá? Olha aqui o que essa emenda 136 de 2025 fez, as alterações que ela trouxe. Vou jogar na tela para vocês aqui, tá? Ela falou o seguinte aqui, artigo 3º. Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública Federal, então aqui está falando só das condenações da União. A partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do IPCA. Pela variação do IPCA. Espera aí que pulou aqui, pronto. E para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios. Então, esse foi o índice estabelecido pela emenda 136 de 2025. Só que teve uma pegadinha. Qual foi a pegadinha? A pegadinha foi o seguinte, ó. Quando a aplicação desses índices aqui, essa correção pelo IPCA mais juros de 2% ao ano, superar o valor da taxa Selic, a gente vai aplicar a taxa Selic. Isso só vai acontecer quando a Selic estiver bem baixa, o que não é o que acontece atualmente, que a Selic está alta, né? Olha aqui, parágrafo 1º desse artigo 3º da emenda 113, que foi incluído pela emenda 136, tá? Olha aqui. Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput, seja superior à variação da Selic para o mesmo período, esta, a Selic, deve ser aplicada em substituição àquele. Vejam só, né? Então é mais uma regra favorável à Fazenda Pública. E aí o parágrafo 2º fala que nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e de remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública cobra o seu crédito tributário. Então aqui o legislador já sabia o entendimento do Supremo, lá da ADI 4425 4357, de que para a Fazenda cobrar um crédito tributário ela tem que aplicar os critérios que ela aplica para a Fazenda pagar, né, ela tem que aplicar os critérios que ela aplica para cobrar o crédito tributário por uma questão de isonomia. Então aqui a emenda já estava atenta a isso e colocou isso. No crédito tributário, a Fazenda vai pagar seus débitos pelos mesmos índices que ela aplica para cobrar os seus débitos. Tá? E aí o parágrafo 3º falou, durante o período do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, que é o período de graça, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Aqui a emenda, né, só reproduziu a jurisprudência do STF que a gente já tinha visto, tá? Aí você pergunta, tá, esse artigo 3º da emenda 113, na redação dada pela emenda 136, só fala em Fazenda Pública Federal. Então, essa emenda não estabeleceu os índices para as condenações dos estados, Distrito Federal e municípios? Estabeleceu. Só que ela fez isso alterando o artigo 100 da Constituição e o artigo 97 do ADCT. Olha aqui o artigo 97 do ADCT, ó. Parágrafo 16, tá? Eu acho até que nem alterou o artigo 100 da Constituição, tenho que dar uma olhadinha lá. Mas tá lá no ADCT, artigo 97, ó, parágrafo 16. A partir de 1º de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os estados, DF e municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do IPCA, né, a correção monetária, e para fins de compensação da mora, desde a expedição incidirão juros simples de 2% ao ano, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Então, para os estados, Distrito Federal e municípios, também se aplicam os mesmos índices agora, IPCA para correção monetária e 2% ao ano para juros de mora. E aqui, novamente, aquela questão, né? Se essa combinação for maior do que a Selic, a gente vai aplicar a Selic, mas isso só vai acontecer quando a Selic estiver bem baixa, tá? Olha aqui, parágrafo 16A. Caso o índice de atualização em juros, calculado nos termos do parágrafo 16,
que a gente acabou de ver, represente valor superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou seja, a taxa Selic, esta, a Selic, deve ser aplicada em substituição àquele. Tá? Então hoje, nas dívidas judiciais da Fazenda Pública, nós aplicamos o quê? IPCA para correção monetária e 2% ao ano para juros de mora. Bom, tem um detalhe aqui. O detalhe é o seguinte: essas alterações trazidas pela emenda 136 revogaram a redação que a gente tinha no artigo 3º da emenda 113, que previa taxa Selic para atualizar qualquer dívida ou crédito da Fazenda Pública decorrente de condenação judicial, e substituiu por essa nova redação do artigo. Nessa nova redação do artigo, a Constituição e a emenda 113 fala só em requisitório, ou seja, está se referindo ao precatório. Então, esses índices, segundo a literalidade do que está aqui na emenda 136, só vão se aplicar para as dívidas da Fazenda a partir do momento em que tem precatório expedido. O período anterior, quando não tem precatório expedido ainda, deve ser calculado, para o cálculo da dívida no período anterior, a gente não aplicaria a princípio esses índices de IPCA e juros de 2% ao mês. Então você pergunta, beleza, então a gente vai aplicar o quê? Bom, a Selic foi revogada para esse período anterior à expedição do precatório, porque a Selic estava onde? Estava no artigo 3º da emenda 113. E ele teve a redação completamente alterada. Então aí surgem algumas opções, e quem é que vai definir isso? É o STF, porque isso vai ser judicializado. Que opções surgem? Primeiro, a gente pode simplesmente aplicar os índices que o STF já tinha definido antes da emenda 113. Que índices são esses? Correção monetária pelo IPCA-E e os juros, se for uma dívida não tributária, os juros da poupança. Se for uma dívida tributária, os juros que a Fazenda aplica para cobrar os seus créditos tributários. Então, uma opção seria essa. Qual é a outra opção? É o STF, por algum motivo, declarar inconstitucional esses índices trazidos pela emenda 113 e aí retomar a redação original do artigo 3º da emenda 113. E aí vai aplicar o quê? Taxa Selic para tudo, certo? E aí teria alguma outra opção que, bom, é imprevisível. Tá? Então a gente tem essas três opções: o STF mandar aplicar os índices que ele definiu lá no tema 810, ou o STF mandar voltar a Selic, restabelecer no artigo 3º da emenda 113, ou uma terceira opção que a gente não consegue prever agora. Mas isso vai ter discussão judicial, o STF vai ter que se manifestar sobre isso. Por quê? Porque ficou uma lacuna aqui. Porque a norma agora só fala de requisitório. Tá? Então ficou uma lacuna para a gente saber que índice a gente aplica para calcular os débitos da Fazenda no período anterior à expedição do requisitório de pagamento. Mas seja como for, os índices estabelecidos pela emenda 136 de 2025 é IPCA para correção monetária, 2% ao ano para juros de mora. Se essa combinação for superior à Selic, é a taxa Selic. E isso se aplica para todas as esferas federativas, porque a gente teve alteração no artigo 3º da emenda 113 e lá no artigo 97 do ADCT. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tentei fazer um apanhado geral de juros e correção contra a Fazenda. E é isso, deixa o like aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e continue acompanhando a gente. Lembrando que estamos com matrículas abertas no Passaporte Mais Que Vitalício. É isso aí, um abraço para vocês e até a próxima.